Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos o sábado da quinta semana do tempo da Páscoa. O Evangelho de São João nos diz, nos poucos versículos: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, vemos Jesus ser claro para nós. E nós devemos de ter também esta clareza diante de nossos olhos em relação à nossa fé. Um cristão e a vida mundana, uma coisa se contrapõe à outra. O mundo nos odeia, nos rejeita, não aceita um modo de ser cristão, de viver o cristianismo, modo de viver a vida segundo o Evangelho. Tenhamos isso claro diante de nós, irmão e irmã. Por quê? Porque, infelizmente, de algum tempo para cá, mas não somente agora, isso já ao longo dos séculos, talvez podemos estudar e encontrar em vários momentos essa questão de tentar adaptar a vida cristã ao mundo. Ora, a vida cristã não pode, não tem como se adaptar àquilo que o mundo é. O cristianismo propõe uma vida nova ao mundo. A vida de Cristo, a vida transformada, a vida em Deus, santificada, iluminada pelo Espírito Santo, onde se vive aquilo que é a proposta de homem ou do homem que Deus sempre sonhou, que Deus sempre imaginou. Então não há possibilidade de adaptar o mundo à fé cristã, mas sim o oposto. Aliás, adaptar a fé cristã ao mundo, mas sim o mundo à fé. Esse é o termo correto. Tenhamos isso claro diante de nossos olhos. E a nossa vida, como tem sido? O mundo nos odeia, nos rejeita. Isso não é porque queremos ser odiados, queremos ser rejeitados. Mas há, da parte daqueles que vivem uma vida completamente oposta à vontade de Deus e que muitas vezes hoje estão à nossa volta, porque o mundo abandonou a fé. O mundo já evita falar de fé, evita falar do cristianismo. Estas pessoas realmente se opõem à nossa proposta de vida, o nosso modo de seguir a Jesus? Ou em tudo nos aplaudem? Não é que não vão, digamos assim, nos apoiar em certas coisas, talvez a capacidade intelectual, ou a capacidade de trabalho, vão reconhecer, porém, em questão de pensar, em questão de agir, não podem nos aplaudir o tempo todo, porque se nos aplaudem e nos têm como igual a eles, não como alguém que pode ser o modelo de algo, uma proposta nova, como Jesus espera que sejamos, como ele mesmo foi, então algo está errado no nosso modo de viver o cristianismo. Isso, como disse o próprio Jesus falando hoje no Evangelho.
Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas como não sois, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Odeia por quê? Porque estamos unidos a Jesus. A sua proposta de homem, de mulher, a sua proposta de vida, seu ensinamento, onde nós aprendemos aquilo que Jesus nos pede, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como ouvíamos ainda ontem, e não mais o odiar os demais, o querer o mal dos demais. Como irmão e irmã tem sido a nossa vida. Ainda diz o Senhor Jesus, lembrai-vos, se me perseguiram, o servo não é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vós. Ora, Jesus é claro em relação a isso. O que ele passou, também nós passaremos, de uma forma ou de outra. Não talvez com a intensidade da cruz, mas com a intensidade de vivermos aquilo da cruz que nos toca. E devemos de ter consciência, porque Jesus mesmo nos avisou. Mas muitas vezes o problema é que quando chega este momento, os cristãos não querem saber, não querem ter consciência, não querem viver como Jesus nos chama a viver. Eu e você, irmão, irmã, como temos vivido, na confiança de que estamos seguindo o caminho certo, estamos vivendo aquilo que Jesus realmente nos avisou, nos ensinou, nos preparou. E diz Jesus que se acolheram suas palavras, acolherão a nossa, mas naquilo que está unida a dele, naquilo que é uma proposta de mundo novo, de vida nova, não naquilo que é algo diverso dos ensinamentos de Deus. E assim também temos visto dar esses pequenos frutos, porque nem sempre serão fáceis, mas pequenos frutos para o Senhor. Salmo 99, sim, nos diz: aclamai o Senhor a terra inteira, e segue, servi ao Senhor com alegria e de a Ele cantando jubilosos. Em relação ao Evangelho, aquilo que Jesus nos prepara, diz: mesmo assim, devemos de servi-lo com alegria e cantar com júbilo, porque se concretiza, se realiza aquilo que Ele nos avisou. Por fim, o livro de Atos nos diz: naqueles dias Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Vemos aqui a missão de Paulo, o quanto caminhou, o quanto foi propagar o Evangelho, o quanto se submeteu àquilo que fora também a decisão da igreja, dos discípulos, dos apóstolos. Da mesma forma que se submeteu, propagou. Não ensinou algo diverso. Aquilo que fora discutido em um sínodo, como dissemos ontem, foi levado a cabo. Paulo também teve a sua opinião, mas sabemos muito bem que não foi toda a ideia de Paulo que prevaleceu, mas sim aquilo que em oração
e, iluminados pelo Espírito Santo em consenso, chegaram às definições. Assim também nós somos chamados a mesma coisa, a seguirmos aquilo que a Igreja ensina, e a ensinarmos aquilo que nos é transmitido, e a observarmos, mas também a realizarmos a missão que Jesus nos confia, onde o Espírito Santo nos move, não onde queremos. Porque muitas vezes nós insistimos em realizar ou em ir realizar missões em certas ocasiões que não é o Senhor quem nos envia, mas somos nós que desejamos. Tenhamos isso claro, irmão e irmã, e possamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa, para que assim, crescendo cada vez mais na missão que o Senhor nos chama a realizar, nos predispõe a realizar, possamos merecer também a recompensa como os apóstolos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento ao Espírito Santo, para que assim, vivendo tudo aquilo que Ele nos propõe, nos ensina, possamos crescer na santidade, na graça de Deus e possamos também anunciar sua vontade aos demais, para que ajudando que outros irmãos cheguem à fé verdadeira, convertam suas vidas, possamos participar um dia da glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.